Lucas capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim: Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, presta atenção, gastou tudo. Vai arrumando o som aí, pelo amor. Tiago, fica lá perto, por favor, para dar uma ajeitadinha se precisar. Vai lá. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade, então colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país. E este mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, ele foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Até aí tá bom, o restante a gente vai lendo depois. Tá saindo bem aí? Senão o teu microfone dá para ir? Então tá bom. É importantíssimo, queridos, antes de entrarmos na parábola propriamente dita, você lembrar o seguinte: aqui no capítulo 15, nós temos 3 parábolas. E essa aqui é a terceira, a que fecha, lembra? Na última semana, no último culto, eu preguei sobre a ovelha perdida, depois sobre a dracma perdida, e aqui ele fala a respeito do filho pródigo, do filho que também tinha se perdido. E para que você entenda de fato o que essa parábola que representa na minha e na sua vida, você precisa entender em 2 contextos essa parábola. Primeiro, você precisa entender naquele contexto ao qual originalmente foi pregado, no Oriente Médio. E é claro que nós podemos também fazer uma paráfrase para os dias de hoje sem problema algum. Levando-se em conta quando ela foi pregada, no contexto do Oriente Médio, era uma parábola que chocava demais as pessoas. Chocava tanto as pessoas, tantos que as pessoas daquele lugar, do Oriente Médio, elas vão dizer que essa parábola ela é mentirosa. É impossível essa parábola existir naquele meio. E por que eles dizem que é impossível essa parábola? Tanto é que muitas pessoas, quando ouvem essa parábola, elas dizem que é mentira e cortam no meio e não querem nem dar ouvidos. Por que eles diziam isso? Eu vi uma vez um pastor daqui do Brasil contando que ele foi a Israel, foi naquelas áreas do Oriente Médio, e então ele chamou alguém daquela região e disse: olha, por que vocês não acreditam na parábola do filho pródigo? Por quê? Porque vocês dizem que é mentira, que é uma parábola impossível. E a resposta de bate-pronto, de um homem foi a seguinte: jamais um jovem trataria o pai como este jovem tratou o seu. Aqui, em nossos costumes, é impossível um jovem se dirigir ao pai desta forma. Aqui no Ocidente nós não temos, aqui no Oriente nós não temos este hábito de desrespeito para com o pai. E só fazendo uma nota rápida, aqui no Ocidente, onde nós vivemos, você sabe que infelizmente a imagem do pai tem sido a cada dia mais jogada para o buraco. Preguei há algumas semanas sobre guerra à masculinidade, que é isso que eles têm que fazer. Eles tentam o tempo todo colocar a imagem do pai para debaixo do buraco, a imagem do homem, a imagem do provedor. E a imagem tem sido desconstruída dos pais, principalmente em relação aos jovens. Veja, isso não é verdade. Você pega uns desenhos bem conhecidos, como os Flintstones. Acho que é esqueci o nome daquele pai de família. O Barney é outro, né? Mas tem... Alguém lembra o nome daquele do Flintstone lá? Fred, isso mesmo. Ele é um paspalhão, literalmente. Ele não tem, em hipótese nenhuma, uma postura de pai. Você pega os Simpsons, é a mesma coisa. O Homer é um paspalhão. No Oriente Médio, o pai é a figura central da família. No Oriente Médio, o pai é a figura central da família. Ninguém, absolutamente ninguém, ousa levantar a voz para ele. Não existe chamar pai de você.
levantar a voz, falar de qualquer jeito. Ninguém desrespeita o pai. E depois do pai, sabe qual é a figura mais séria da família? O filho primogênito. Nesta ordem. Porque o primogênito é aquele que vai herdar os bens do pai, pelo menos 2/3 dele, e vai levar o nome da família. Então esse pastor brasileiro, ele insistiu. Mas e se acontecer o caso de fato de um filho desrespeitar o pai? O que aconteceria com esse filho? Aquele homem respondeu de bate-pronto. Tomaria um tapa no meio do rosto. E o seu pai o colocaria para fora de casa. Os anciãos da cidade, sabendo o motivo ao qual ele foi colocado para fora de casa, qual o motivo? Veja, esse jovem desejou a morte do seu pai, porque herança você se reparte depois que morre. O que aquele jovem estava dizendo é o seguinte: olha, velho, já que você não morre, está demorando, vaso ruim não quebra, me dê a minha parte da herança que eu quero viver a minha vida. Se aqueles anciãos soubessem o motivo do qual esse jovem tinha sido colocado para fora de casa, é bem provável que o concílio se reuniria e apedrejaria aquele jovem. Para você ter uma ideia da gravidade que é falar com o pai de qualquer jeito naquela cultura. É assim que funciona. Agora fica mais fácil da gente entender. Ou porque os homens de lá dizem assim: essa parábola é impossível. Não pode existir. Alguém que desrespeite o pai, e o pai ainda trate exatamente da forma como nós lemos aqui. Mas a segunda análise que eu e você devemos fazer, a primeira, no caso original aqui, né, o Oriente Médio. A segunda, nós podemos também trazê-la aqui para o Ocidente, para a nossa região. Só que nós podemos trocar alguns termos que, na verdade, vai dar basicamente a mesma coisa. Imagine o seguinte: imagine que um pai tenha 2 filhos. E então ele tem uma empresa, e o filho mais velho, ele já faz a faculdade de administração, porque ele sabe, eu continuarei tocando a empresa do meu pai. O filho mais novo não quer saber de nada de compromisso. Começou 3 faculdades, parou pela metade. Só quer saber de curtição, só quer saber de vida louca, baladas, pegações, drogas e bebidas. Compromisso, 0. E então esse jovem, que não tem compromisso com nada, ele decide ir ao pai dele e dizer assim: pai, eu tenho direito a 1/3 do capital da empresa. Por que 1/3? Lembra, né? No Antigo Testamento, o primogênito tinha herança dobrada. Então sobrava 1/3 apenas para o outro filho. Então eu quero que o senhor dê aí o meu valor, que eu quero ir embora daqui, né? E o pai simplesmente vai e faz isso. Dá o dinheiro e ele então vai embora. E imagina que esse jovem, ele começa de fato a gastar todo o dinheiro até a ponto do dinheiro acabar. E então, depois de tudo isso, ele tem a cara de pau de voltar na empresa do pai. E então ele volta com a maior cara lavada. E então o pai diz assim: filho, gastou todo o dinheiro, voltou, churrasco, e você vai ser promovido a gerente. Se você fosse o irmão mais velho, você ficaria indignado também com a postura desse irmão e com a postura do pai? Claro que sim. Eu, pelo menos, ficaria. Eu estou do lado do irmão mais velho aqui no fechamento. Não tem como. Ele está certo de ficar bravo? Claro que está. Agora que você aprendeu a olhar essa parábola dessas 2 óticas, tanto da oriental como da ocidental, fica muito mais fácil de entendermos as aplicações dela aqui. Eu quero passar apenas 3 princípios aqui. Põe primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro princípio, nós vemos a partida de casa. Versículo 11 e 12, acompanha comigo. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dai-me parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Aquele filho mais jovem, ele de fato ficou de saco cheio. Enfadou-se. Aloprou. Não está bem aqui na casa do meu pai. Eu estou me sentindo muito sufocado. E com base em Deuteronômio capítulo 21, que ele sabia que ele tinha direito à herança, ele vai então e pede ao seu pai, e o seu pai vai e lhe dá. Veja, assim como esse jovem, de fato, se enfadou-se de estar na casa do pai, sobre os cuidados do pai, com os conselhos do pai, veja se não acontece isso com muitos dos jovens de hoje em dia. Eles acham que a vida dentro do lar, que a vida onde ele tem que se submeter aos pais, é uma vida de opressão. É uma vida onde ele não tem liberdade,
onde ele não pode fazer aquilo que ele quer. E então ele acha que a partir do momento que ele sair de casa, fizer 18 anos, ele então pode viver a sua vida, pode ser livre, pode fazer o que bem achar melhor. Porque, convenhamos, é chato demais obedecer regras. Ou como que é chato? Então ele vive preso e sai. Esse jovem aqui, sabe o que ele fez? Ele fez, na verdade, como Jonas. Lembra Jonas? Jonas foi um rebelde. Deus disse a ele, olha, eu quero que você vá para Nínive, rapaz. O que ele faz? Ele pega o caminho oposto, vai para Tarsis. Sabe onde era Tarsis? Era o último lugar conhecido do mundo atual daquela época. Último lugar. Ou seja, ele foi o mais longe possível de Deus. Mais longe. Foi exatamente o que esse jovem fez. Foi para um país distante. E então nós vemos como que a vida longe do Pai começa a se manifestar, como que a vida começa a transcorrer. E veja que no começo a vida era boa. Não, não é ruim. Vida longe dos pais, vida sem regras. Não é ruim no começo. Você ser dono do seu próprio nariz, meu irmão, no começo é uma delícia. Você não ter horário para acordar, você gastar o seu dinheiro do jeito que você quer, você não ter ninguém para dizer sim senhor, não senhor, é uma maravilha. Até que os boletos começam a vir. Até que os problemas começam a vir. Então, esse jovem foi e começou a gastar todo o seu dinheiro sem prestar conta para ninguém. A Escritura vai dizer, como nós lemos aqui, que lá ele desperdiçou seus bens vivendo de forma irresponsável. Irresponsável. E a consequência de sua irresponsabilidade, ela veio bem rápido. Não demorou muito. Olha no versículo 14, né? 14. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Gastou todo o dinheiro e veio fome. Qual o serviço que ele arrumou depois? Cuidador de porco. Lembrando que o porco era um animal imundo para eles. Ou seja, o serviço que ele arrumou era um dos mais terríveis possível. Ele já começou a experimentar a rebeldia das graves, as graves consequências de sua rebeldia, de falar assim, olha, pai, eu quero ser o dono da minha própria vida. Eu quero viver a minha maneira. E você sabe, naturalmente acontece isso em nossas vidas também. Basta que sejamos rebeldes aos pais. Que venhamos a tratá-los de qualquer forma. E quando eu digo aos pais, eu não digo se o seu pai é um pai cristão, você deve obedecer. Se o seu pai é alguém moral, você deve obedecer. E se ele não era, você não deve obedecer. Óbvio que não. Independente de quem seja, de como é os nossos pais. A Bíblia tem um mandamento que diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Óbvio, né? Não vamos obedecer se os nossos pais nos ordenam coisas que vão de encontro à palavra do Senhor. Daí não, óbvio. Mas do contrário, a Bíblia diz que nós devemos ser submissos e jamais sermos rebeldes. E esse jovem então começou a sofrer essas consequências assim como nós sofremos. Olha, se tem uma coisa que eu ensino meus meninos lá em casa, é isso aqui. Ouça seus pais. Pode conversar. Com os dois maiores é mais fácil, né? Pode conversar com eles. Eu sempre digo a eles, ouça os seus pais, ainda que vocês sejam mais inteligentes, ainda que vocês tenham mais dinheiro, ainda que vocês sejam mais bem-sucedidos, ouçam sempre os seus pais. Honrem sempre os seus pais. Porque olha o que vai dizer no versículo 17. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Cair em si fala de autorreflexão, de analisarmos como está a nossa vida e por vezes ela tem pegado um caminho onde nós só estamos tendo prejuízo, estamos sofrendo. Eu e você devemos analisar o que eu tenho feito, como eu tenho andado, como eu tenho sido obediente ao meu pai ou mãe natural ou aos pais celestiais, não importa, ou ao pai celestial, melhor dizendo. Cair em si faz toda a diferença. Autorreflexão. O que eu estou fazendo de bom e o que eu estou fazendo de mal. Porque ele diz, olha, os meus empregados, os empregados lá do meu pai, eles têm uma vida melhor do que eu. Veja que ele já começou a sentir culpa. Sim, porque o pecado, quando nós andamos por caminhos errados, ele sempre vai trazer culpa. E, meu irmão, se você está andando errado e nem culpa você sente, tome muito cuidado. Aí é pior ainda. Das duas, uma. Ou você cauterizou a sua mente, a ponto de não sentir mais o pecado, ou a segunda, pior ainda.
nem filho de Deus você é. Porque a Escritura vai dizer que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E como assim? A pessoa ela tem uma prática pecaminosa e não se sente mal? A maioria dos problemas que acontecem em nossas vidas não tem a ver com o governo, não tem a ver com os nossos pais, não tem a ver com o momento em que nós estamos passando culturalmente, politicamente, não tem a ver. Se eu e você pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, nós ficaríamos uma semana sem sentar. Ou seja, nós trazemos os problemas em nossa vida. E tudo devido à rebeldia e pecado. Tanto é que no versículo 18, ele vai dizer assim: vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Qual foi a conclusão que esse jovem chegou? Vacilei. Dei mole. Nossa, não devia ter feito aquilo. Foi assim? Não. Olha o que ele diz: Pai, pequei. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Por quê? O pecado ali atingiu diretamente o Pai, óbvio. Mas todo pecado, além de atingir o ser humano, o outro, atinge em primeiro lugar a Deus. E esse jovem sabia disso. Por isso ele diz: pequei contra o céu e contra ti, porque todo pecado é uma afronta ao Senhor. E você pode ter certeza, sem arrependimento, sem perdão dos pecados por parte de Deus, não há salvação para absolutamente ninguém. O segundo princípio que eu quero passar é o seguinte: nós vemos o regresso desse jovem. Acompanha comigo de novo aí o versículo 20, por favor. Versículo 20, ele vai dizer assim: e levantando-se foi para a casa de seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. Esse jovem, sem ele perceber, ele era feliz na casa do pai dele. Ainda que fosse de forma inconsciente, mas ele era feliz junto ali com o pai dele. Por quê? Ele tinha tudo. Tinha cuidado, tinha amor do pai, tinha uma família. Mas o que ele fez? Ele cavou um poço de insatisfação. E por conta disso as coisas começaram a ficar ruins. Veja se não é assim em nossa vida. Às vezes nós temos uma vida, eu não estou dizendo que esbanja bens, dinheiro, nada. Uma vida modesta, mas uma vida que não há do que se reclamar. Basta que nós comecemos a olhar para o lado, olhar para o vizinho, olhar quem tem mais, e às vezes quem tem mais de forma injusta. Sim, muitos ímpios conquistam as coisas de forma injusta. E então nós nos vemos também num buraco de insatisfação. Foi isso que esse jovem fez. Ele olhou o mundo e disse assim: olha, o mundo tem muitos prazeres. A casa do meu pai é apenas uma rotina. Como assim? Essa vida aqui é chata demais. E então ele, sem perceber, ele foi fascinado por tudo aquilo que o mundo ofereceu. É isso que pode acontecer com qualquer um, não apenas com o jovem. O mundo é extremamente fascinante, porque se fosse ruim, meu irmão, ninguém iria. As drogas é uma droga. Óbvio que é. Mas você acha que não tem nada de bom mesmo? Se não tivesse nada de bom, meu irmão, ninguém usava. Eu lembro uma vez uma irmã, depois de converter, ela disse assim para mim: pastor, pensa um negócio bom, maconha. Oh, gente, que delícia. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Mas se fosse tão ruim assim, você acha que realmente as pessoas usariam? Claro que não. Esse jovem, sem perceber, ele era infeliz de forma inconsciente quando ele estava distante do pai. Porque ele experimentou todos os prazeres que o mundo oferecia. Todos. Ele viu que todos aqueles prazeres que o mundo oferecia não preenchiam o vazio de seu coração. Amizades, prazeres, fama, sucesso. Quando o dinheiro começa a ir embora, meu irmão, essas coisas também vão embora junto. E nós acabamos ficando sem ninguém. Diz a Escritura que a crise chega, esse homem é humilhado, ele trabalha com porcos, ele começa a passar fome. E o sentido aqui no original é o estômago doer de fome. Era o que esse homem estava passando, que esse jovem estava passando. Você sabe, o diabo ele é enganador. Ele faz isso constantemente. Ele não é anjo de luz à toa, justamente para enganar a mim e a você. Para se mostrar como algo bom, algo prazeroso. Ele então oferece várias coisas, só que no final é apenas ilusão.
Lembra do que Romanos 6,33 Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Ainda que você tenha prazeres momentâneos, no final é sempre isso, morte. E você não precisa testar. Basta você ver quantas pessoas antes de você, mais velhas que você, que acabaram se arrebentando porque não foram pelo caminho correto. Eu e você não devemos deixar a insatisfação tomar conta de nós. A insatisfação de que esse jovem estava passando, de que ele tinha um vazio enorme no coração. Se tem algo que é triste para o ser humano, é isso. Às vezes ele pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter sucesso, mas um vazio no coração é a pior desgraça que existe para o ser humano. Por quê? Porque nada preenche. Dinheiro, não. Fama, prazer, homens, mulheres, nada. A insatisfação com o pai quase acabou com a vida desse jovem. A insatisfação com Deus foi o que derrubou Eva lá no Éden. Porque Deus deu tudo a ela e disse: olha, disso daqui não. Ela ficou insatisfeita e disse: não, é justamente isso aqui que eu quero. Eu e você não devemos jamais sermos rebeldes ao Pai. Esse filho estava apenas interessado em curtir a vida e os prazeres ao qual ele queria se submeter, que ele tinha vontade, era muito mais importante que a pessoa do próprio pai do que agradar o próprio pai. Ele preferia o pai morto, já como o pai não morre. O que ele faz? Ele mata o pai no coração e deseja o pior para ele e vive a sua vida. Você sabe, esse pai aqui é apenas um símbolo do nosso Senhor. Toda vida longe de Deus é uma desgraça, sem exceção. Ainda que você possa ter momentos de alegria e de prazer, toda vida longe de Deus é uma desgraça. Quantos aqui não podem testemunhar que talvez durante anos pegaram o caminho desse país distante e a única coisa que eles conseguiram colher foi angústia? Angústia. Eu falo por experiência própria. Eu perambulei durante 21 anos da minha vida, 21 anos, neste país distante, achando que eu encontraria felicidade em coisas, em pessoas, em conquistas, em posses. E cada coisa que eu conseguia, eu via que aquele vazio existencial dentro do meu coração ainda permanecia. Para depois de anos eu entender, como diz Dostoiévski, no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Não há nada que preencha o coração do ser humano a não ser o Senhor. E essa terra distante, essa terra encantada, como eu disse no começo, ela sempre começa bem, óbvio que começa bem. Uma vez disseram assim para um homem, né? Olha, eu saí com 30 mulheres num ano. Um amigo dele disse a ele. E ele respondeu: olha, você acha que isso é esse homem? 30 mulheres num ano? Eu faz 30 anos que eu saio com a mesma mulher. Isso aqui para mim é de fato ser homem de verdade. Só que a vida, ela tenta o tempo todo nos enganar. Nos enganar. Esse jovem achava que a curtição, que as pessoas, que os prazeres e as conquistas iriam preencher o coração dele. Não fez. Só que veja, aí então ele se vê na lama, se vê arrebentado e decide regressar. Meu irmão, a volta é a pior parte. Se você conhece alguém que talvez se desviou por algum tempo, pergunte a ele como foi voltar. Ô, meu irmão, é muito mais difícil. Porque as pessoas pensam: vai todo mundo olhar para mim, vai todo mundo olhar para o filho pródigo e vai dizer: ah, tá lá o filho pródigo voltando, cheio de lama de novo. É uma luta. É muito, mas muito difícil. Levando-se em consideração que esse jovem ele estava voltando de um lugar distante, sem dinheiro, que acabaram tudo. Com fome. Já pegou longas caminhadas com fome? Esse era o trajeto dele. Humilhado, com a consciência pesada por conta do pecado e muitas incertezas na sua mente do tipo: será que meu pai vai me receber de novo? E meu irmão? E os conhecidos e as pessoas? Será que eu serei aceito novamente? Eu desejei a morte do meu pai. O que ele vai pensar de mim? A volta para os caminhos de Deus é sempre mais difícil, sempre mais. Mas não há como voltar sem esse versículo 17, cair em si. O cristianismo, ele se baseia em cair em si, em ter convicção de pecado, em olhar para dentro de si e ver o quão mal se é.
Esse é um passo fundamental na vida do cristão, porque se nós não fazemos assim, meu irmão, você pode ser convencido, você pode ter frequentado a igreja durante anos, mas você precisa cair em si. E esse termo é interessante, né? Cair em si. O que ele está mostrando é que o pecado faz com que nós venhamos a ficar fora de si. Já viu quando alguém bebe que a pessoa diz, mas eu não lembro, né? Estava fora de mim. É exatamente o que o pecado faz. Nos tira de nós. O filho pródigo, ele fez aquilo que devia ser feito. Ele caiu em si. Mas ele não apenas viu o que ele já fez de errado. Ele agiu. Agiu. Ele viu o seu erro. E decidiu consertar fazendo aquilo que era correto. Porque eu e você, nós não somos aquilo que dizemos ou aquilo que sentimos. Nós somos aquilo que nós fazemos. Você dizer que você, olha, eu estou errado. Isso é de suma importância. Mas como você age depois do erro? Faz toda a diferença. Hoje, eu estava em casa conversando com o meu segundo filho. E eu disse a ele, olha, você de novo não fez tal coisa aqui no trabalho. E ele disse assim, desculpa, pai, errei. Eu falei, mas as outras vezes que você errou, você pediu desculpa também, está fazendo a mesma coisa de novo. Pai, mas o senhor tem que me perdoar, eu estou vendo que eu estou errado. Sim, filho, por isso o seu erro vai ter consequências. Imagina que você trabalha o mês inteiro e chega no dia do seu pagamento, eu esqueço de te pagar. 3 dias depois você diz, pai, trabalhei o mês inteiro, você não me pagou. Puxa, filho, esqueci, me perdoa. Eu estou certo? Não, claro que não, pai, o senhor pediu perdão, mas tem que dar o dinheiro. Atitude. Assim funciona comigo e com você, em todas as áreas da nossa vida. Reconhecer o erro é fundamental. Mas se você reconhece e não muda de atitude, não adianta nada. Não adianta você olhar para o seu casamento e dizer assim, olha, o meu casamento está ruim, um dia Deus vai mudar. Ora, mas o que você está fazendo para que isso mude? Você está mudando o jeito que você trata o cônjuge? Está exercitando ter mais paciência? Ser mais benigno? Se você vê ruim e diz que Deus vai mudar, mas você não faz nada, meu querido, não adianta. Você precisa começar a tratar a outra pessoa melhor. Não adianta você dizer assim, olha, um dia eu serei liberto do vício, eu creio. E é óbvio que eu creio também. Mas o que você está fazendo, enquanto essa libertação total não chega? Se você diz que você crê que vai ser liberto do vício, mas seus amigos são todos Zé Droguinha, você vive nessa turminha, vive passando na frente de um bar onde você tem uma dificuldade enorme. Como? Como você vai ser liberto? É necessário que você veja o seu erro e que você haja. Quantos homens às vezes dizem, olha, um dia Deus vai purificar a minha mente e eu vou ser liberto da pornografia. Mas você não consegue nem desinstalar os aplicativos que te levam a ver essas besteiras? Saber que está errado é fundamental. Agir também. E para encerrar, terceiro e último princípio, põe ele, por favor. Hoje eu vou falar só do filho mais novo, né? Domingo que vem, se Deus quiser, falo do filho mais velho. Terceiro princípio, nós vemos o amor do pai. Acompanhe comigo o versículo 22 até o 24, por favor. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Veja, o jovem retorna, o pai então dá ordens. Roupa nova, sandália, anel. Anel era um grande símbolo de autoridade, né? Os reis usavam anel para marcar os documentos ali. Autoridade. Bezerro cevado era usado em ocasiões extremamente especiais. Ou quando você tinha uma visita muito nobre, muito digna. O que este homem faz? O que este pai faz? Mata o bezerro. No versículo 24 ele vai dizendo, olha, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Como assim morto e reviveu? Aqui está falando no sentido espiritual mesmo. Não é isso que a Escritura diz? Que nós, antes de conhecermos a Deus, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos? Até que,
o Senhor venha e nos reviva. Este pai, ele se compadece profundamente do filho, ele corre, abraça, beija, antes do filho dizer qualquer palavra, simplesmente por ver a atitude de arrependimento, sem falar palavra alguma. Diz a Escritura que o pai vai e toma todas essas atitudes aí. É um outro motivo que faz essa parábola não ser crida no Oriente Médio, sabe por quê? Era vergonhoso um senhor correr. Vergonhoso. Era vergonhoso, ainda mais um pai, sabendo que foi tão maltratado assim pelo filho. Eles não faziam isso. Correr, demonstração de afeto. Aqui no Ocidente é mais fácil, né? Beijamos nossos filhos e tal. Veja, por exemplo, novelas, né? Que falam do Oriente Médio. Veja como é a postura do pai. Os filhos vêm beijar a mão. Nem abraço dá direito. Nem essa não. Nem abraço. Então, por isso que eles acreditavam que essa parábola era mentirosa. Agora, a alegria que esse jovem procurou durante tempos e tempos naquele país distante, onde ele achou? Achou apenas no regresso, no retorno. A vida plena que ele tanto buscou estava sempre ao lado dele. E a mesma coisa comigo, com você, nós pensamos que a alegria está fora, né? Não está. Está aqui dentro. Lembra quando Isaías vai dizer assim, que Deus ele habita no alto e sublime trono, mas ele habita com o quebrantado e contrito de coração? Para mostrar a nós que, de fato, o Senhor ele está mais perto do que eu e você imaginamos. Ele está em todo lugar. O Salmo 145 vai dizer, perto está o Senhor daqueles que o buscam. A questão, a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte, olha, eu tenho esse desejo realmente de ser recebido e honrado por este Pai, não natural, mas pelo Pai Celestial? Esse é o desejo do meu coração? Talvez você tenha andado durante tempos por caminhos errados, em desobediência, pecados, rebeldia. E você então deve se perguntar, eu quero que Deus de fato restabeleça a minha vida, me dê roupas novas, perdoe a minha rebeldia. Para que isso aconteça, é de suma importância que você faça o que esse jovem fez. Caia em si. Reflita. Faça uma autoanálise, porque sem arrependimento e principalmente sem mudança, não há salvação. E como eu disse, você confessar os seus pecados é de suma importância. Dizer que se arrependeu é de suma importância. A prova que você realmente disse isso de todo o seu coração é que você tem se esforçado a cada dia mais para não cometer aqueles pecados que você cometia. Você precisa fazer como esse jovem, que mesmo sendo o filho mais novo, foi homem o suficiente para olhar por seus pecados e não culpar absolutamente ninguém. Veja que ele chega diante do pai, e o que ele diz? Pequei contra o céu e contra ti. Ele não faz uma meia-culpa como muitos fazem. Meus filhos, às vezes, quando eles erram, alguns irmãos, quando eu preciso conversar sobre alguns erros, eu não aceito meia-culpa. O que é meia-culpa? Aquela um que assim, eu errei, né, pai? Eu errei, né, pastor? Mas também, né, aconteceu. Não, assim não. Isso não é confissão de pecado. Confissão de pecado é a confissão desse jovem aqui. Pequei. Qual o motivo? Eu quis. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Se assim eu e você fizermos, aí então haverá perdão para mim e para você. Arrepender, confessar, se humilhar, isso é cristianismo. Pastor, mas é muito ruim. É humilhante confessar o pecado. Eu pelo menos acho. Eu não tenho prazer nenhum em conversar com pessoas até que elas se arrependam. Meus filhos, constantemente eu ensino eles. Minha esposa até diz, nossa, mas você gosta de humilhar, né? Se aperta os meninos, gente do céu. Não é por prazer. É porque todos nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados sem meia culpa. Ainda que às vezes tenhamos motivos. Olha para você ver. Eu uma vez tive uma reunião com o meu pastor e eu cheguei acho que 10, 15 minutos atrasado e eu já tinha aprendido sobre confessar o pecado sem fazer meia culpa, sem o mas depois. Tinha furado o pneu da minha moto, alguma coisa assim, saí da corrente, não lembro. E por conta disso eu cheguei 10, 15 minutos atrasado, era notório, né? Minha mão cheia de graxa.
Eu lembro que eu entrei na reunião assim, na hora ele disse, Rafael, está atrasado por quê? Eu disse assim, irresponsabilidade. Não vai acontecer mais. Não dei motivo nenhum. Não teve mais. Foi irresponsável. Devia ter saído de casa. Que chegasse mais cedo, ficasse esperando do lado de fora, dentro do carro, na moto, algum lugar assim. Mas eu e você devemos aprender a fazer como esse jovem. Confessar pecado no singular. Ele não disse assim, pai, pequei, mas eu duvido que meu irmão que está aí dentro nunca pecou também. Pai, pequei, mas o senhor lembra que uma vez o senhor falou para mim que na sua infância o senhor também errou? Pai, pequei, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Não. Pai, pequei contra o céu e contra ti. E você sabe, né? O principal personagem dessa parábola aqui não é o filho mais novo. Não é o filho mais velho. O principal personagem dessa parábola é o pai. É o pai que, mesmo diante de um filho rebelde, que desejou mal a ele, mesmo assim ele consegue ser alguém perdoador. Perdoador. Esse pai é apenas um símbolo de quem realmente é o nosso Pai Celestial. Alguém que, não importa o que eu e você tenhamos feito, não importa o quão sujo na lama nós tenhamos ido, não importa o quão no profundo abismo nós tenhamos descido, se houver uma atitude de fato, de volta, de arrependimento, é por isso que conversão é isso, né? Você mudar de direção, ou seja, estávamos indo para o norte e vira para o sul. Se houver essa atitude em qualquer um de nós, não há pecado grande o bastante que o nosso Senhor não perdoe. Só para terminar, eu lembro uma vez ouvindo um pastor que eu admiro muito, e ele tinha o hábito de, sempre que podia, pregar em presídios, e a tendência é a gente achar que nos presídios estão as pessoas piores do que nós, né? A única diferença é que eles externaram aquele pecado que está dentro de nós. E foram pegos nesse crime. Se nós fôssemos presos pelos pecados que passam em nossa mente, meu irmão, estava todo mundo aqui em cana, prisão perpétua, e já era. Eu lembro desse pastor dizendo assim, ele pregou a parábola do filho pródigo, e disse para aquele monte de presa, era presídio feminino, não importa o que vocês fizeram, mataram, roubaram, extorquiram, não importa. Se houver arrependimento, há perdão da parte do Pai Celestial. E ele dizia que havia uma cela separada, né, numa parte superior, onde tinha uma detenta lá que não se misturava com as outras, porque as outras não aceitavam. Meu irmão, você imagina o grau de periculosidade dessa mulher. Para as outras criminosas não aceitarem. Só que essa mulher ficou de longe ouvindo da outra galeria também. E ele pediu para subir, para conversar com ela. E ele disse assim, ele perguntou para a supervisora do presídio, né, olha, por que aquela mulher não veio? E a mulher disse assim, pastor, as presas matam ela se ela vir aqui. Não, mas por quê? O senhor não quer subir e ouvir da boca dela o que ela fez? Eu acho melhor, né? Então ele disse que ele subiu e começou a conversar com aquela moça e ela começou a dizer o que ela fazia. E ela começou a dizer assim, olha, pastor, sabe por que essas mulheres não me aceitam? Lá tem homicidas. Lá tem abortistas, lá tem traficante, tudo que você imagina. Mas elas não me aceitam porque eu trabalhava num ritual onde sacrificava crianças. E eu fazia isso, né? Eu matava as crianças, arrancava órgão por órgão e oferecia lá às entidades. É por esse motivo que as outras detentas não me aceitam. E ela indagou o pastor da seguinte forma, o senhor ainda continua com a mesma palavra que o senhor estava dizendo alguns minutos atrás, de que não importa aquilo que nós tenhamos feito, que este Pai Celestial da Escritura, dessa parábola, que ele perdoa? E o pastor disse assim a ela, não tira uma vírgula. Se houver arrependimento, se houver mudança, óbvio, você vai ter que pagar pelo preço aqui diante dos homens. Mas se houver arrependimento, pode ter certeza, vai haver perdão. É por isso que o nosso Deus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, só há alívio para a nossa alma. O fardo do nosso pecado só é tirado quando nós o colocamos aos pés da cruz. Porque é apenas neste lugar
que há perdão e salvação para mim e para a sua vida. E se eu e você, meus queridos, estamos aqui, nós que éramos pecadores horríveis, por mais que talvez você não se ache, se você não se acha realmente como alguém mau, é porque você ainda não se conheceu. Não se conheceu. O dia que você realmente for crescendo no conhecimento do Evangelho, vendo que o homicídio é pecado, mas você desejar o mal para o seu irmão também é pecado. Que o adultério é pecado, mas você desejar uma pessoa que não é o seu cônjuge também é pecado. Meu irmão, você começa a ver o quão podre você é. Aí você consegue ver o tamanho do sacrifício que o Pai Celestial fez por mim e por você. E esse Pai que está de braços abertos para qualquer um, desde que haja arrependimento e mudança. Amém, meus queridos?